assim com a mamãe. Oi, vidas. Fala lá. Assim, ó. Oi, vidas. Fala aí, fala. Oi, vidas. Ah, não! Oi, gente! Eu tô segurando ela aqui porque senão ela não vai deixar eu gravar. Hoje é sábado e eu preciso gravar esse conteúdo. Hoje nós temos um assunto maravilhoso! Oi, gente! Eu sou aluna. Fala. Mas eu quero ficar amigo. Ah, ela quer brincar amigo. Gente, ela quer que eu desça lá, pegue a estrada, procure um amiguinho dela que veio ontem, que eu não sei nem onde mora, e traga aqui pra dentro de casa pra ela brincar. Né, mamãe? Daqui a pouco a mamãe vai, tá bom? Peraí. Gente, eu esqueci de fazer a introdução do vídeo que vai ser lançado em janeiro. Eu fiz uma matéria com a minha amiga Fabilane, essa Maria tava até lá. E eu esqueci de fazer a entrada do vídeo, gente. Então eu quero aqui falar pra vocês que hoje o nosso conteúdo é sobre empreendedores. Essa matéria ela é muito rica em detalhes, é muito importante, que ela fala do antes, do durante e o pós de um empreendedor que conseguiu ter suas conquistas através do empreendimento. Nesse assunto nós vamos falar sobre a dificuldade, como é começar a empreender. Não é fácil, nada é fácil, até o primeiro emprego é difícil, o primeiro dia no emprego é difícil, você começar uma nova estrada, uma nova profissão, tudo é difícil. E nessa matéria nós vamos falar que nem tudo também é dificuldade no empreendedorismo. A diferença do emprego e do empreendedorismo é que no empreendedorismo você tem escala de sucesso, você pode subir, você tem como sonhar, você tem como planejar, depende de você. Já no seu emprego, você depende do outro, da empresa que você trabalha, a meta da empresa. E quando você empreende, você tem livre acesso ao crescimento que só depende de você. E esse é o prazer, por mais dificultoso que seja, aquele prazer de você saber que o crescimento está nas suas mãos, que as suas metas dependem de você, que o crescimento depende de você. É sobre isso. Vamos pro vídeo então, até daqui a pouco. Ela começou a fazer o adesivo, vocês vão ouvir ela falando que ela começou a fazer os adesivos. No início ela não falava que era ela que fazia, ela pegava os adesivos, fazia, chegava nas clientes, olha, tem esse adesivo aqui, ó, pra você aplicar na sua unha, a gente cobra um pouquinho a mais. E ela não tinha aquela expectativa, ela só queria ganhar um dinheiro a mais. E ela chegou a faltar arroz na casa dela. E quando ela foi na feira, ela disse pra mim, na entrevista vocês vão ver, que ela disse que quando chegou na feira, ela começou a vender os adesivos, porque ela começou a vender, colocando nas unhas das clientes. Quando ela foi na feira vender os adesivos, ela disse que, eu consegui vender tudo, e aí fiz as compras que tava faltando dentro de casa. Aí ela abriu a visão. Vocês vão ver ela falando aqui, porque na entrevista a gente esqueceu de falar da dificuldade no início. A gente olhou mais assim pra trajetória dela do que pra dificuldade. Então vou colocar aqui no início, porque a gente esqueceu de fazer esse questionamento lá na entrevista. Vou colocar aqui só essa parte e já vou entrar na entrevista, tá bom? No início não foi fácil, a gente não imaginava o que a gente ia conseguir conquistar, né? Muitos bens materiais, viagens, muitos sonhos realizados em família, tanto para nós como para os filhos, como para o casal, mas infelizmente não tivemos maturidade, né? No meio, na trajetória dessas conquistas. E tivemos perdas, mas aprendemos também com essas perdas, né? Esse processo aí fez a gente amadurecer. Tínhamos um outro terreno, a gente comprou carro, moto, fizemos viagens, né? Foi várias viagens. Então, foi várias conquistas, entendeu? Tudo só com adesivo, nada fora dele. Mas não tivemos sabedoria. Então esse é um vídeo que eu quero. Mas assim, futuramente, quando eu já estiver monetizada, tá falando, sabe? Das burradas mesmo, sabe? Da imaturidade. Eu acho que todo mundo, que eu falo assim, todos os grandes empresários, eles começaram um dia pequeno, cresceu, e nem todos teve maturidade para ter o que, né, para conquistar. E muitos, foi vários, todos que a gente vê aí, acaba que faliu, porque não estava preparado para ter. E isso, hoje, mais fato, tem outra mentalidade em relação a isso, entendeu? Então... Vocês já entenderam, né? Só com os adesivos eles conseguiram não só manter a casa, mas realizaram sonhos.
E aí, com aquela empolgação, como eles não esperavam essa realização, como ela bem falou, então assim, eles foram imaturos, aproveitaram, viajaram, não guardaram dinheiro, eu acredito, chegaram a comprar apartamento, terreno, carro, moto, só que eles caíram, gente. Por quê? Porque primeiro que ninguém esperava a pandemia chegar, e segundo que eles ainda estavam na fase de conhecer o que era dinheiro alto através do seu empreendimento, certo? Uma coisa eu sei, eu garanto pra vocês, pensa num casal de garra, pensa num casal guerreiro, pensa num casal, gente, que assim merece o topo do sucesso, porque são garradas, eles são aroeiras, sabe? Vamos lá pra entrevista. Nós aqui de novo, mas num ambiente totalmente diferente. Hoje, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem tá entrando de novo aí, quem já é nosso, obrigado pela companhia. Gente, hoje eu tô num local diferente, vocês estão observando? Eu tô no apartamento de uma amiga muito grande. Na verdade, a minha melhor amiga, viu, gente? E hoje nós vamos contar a história da Preciosa. Quem está com a gente aqui há mais tempo sabe que aqui no Falando no Real, a gente fala sobre empreendedorismo de verdade, renda extra e histórias reais de quem faz acontecer. E hoje estou num ambiente totalmente diferente, como vocês estão vendo. Estou aqui no apartamento da minha amiga, na área de lazer dela. E eu fiz questão de gravar aqui para mostrar para vocês que o empreendedorismo também traz qualidade de vida, viu? Quando a gente coloca fé, constância e dedicação, as coisas, lógico, começam a mudar. Agora vamos subir e conhecer o apartamento onde ela está morando. Ele é um aluguel, mas um aluguel tão bonitinho, gente. Olha só. Aqui a gente entra e dá de frente com a janela, que é onde fica a sala de jantar. Tem um cantinho decorativo. Nessa entrada, ela é bem espaçosa. Lá no fundo vocês veem a sala de jantar, bem aconchegante. Muito lindo esse espaço. Aí a gente já tá na cozinha, e essa cozinha é tão interessante que ela tem dois cantos, o canto de lavar roupa, e tem mais 2 cômodos que eu faria quartos. Saindo da cozinha, a gente tem aí, ó, no corredor, o local de trabalho dela. Gente, eu não vou entrar porque eu acho invasivo. Mas é um cômodo mais lindo que o outro, né? Aí nós vamos estar mostrando alguns adesivos dela. Ela tá no aluguel, gente, mas um aluguel bacana, assim, confortável, sabe? Não é sobre o que exatamente você tem, é sobre o que você construiu e sobre o que você pode dar de possibilidade, conforto e melhoria para você e sua família. É viver de uma forma mais confortável. Saindo aí do ateliê dela, do trabalho dela, eu também não vou entrar nos quartos, porque eu acho também muito invasivo para vídeo, né? Nesse corredor, depois do ateliê, tem esse quarto, tem um banheiro no corredor, tem os 2 quartos, ou seja, são 4 quartos no total, mais um banheiro no quarto do casal. E é isso, gente. Gente, é justamente isso que eu quero que vocês entendam, que empreender não é só luta, trabalho, dificuldades, mas também é construção, evolução. E agora sim, vamos para nossa convidada. Amiga, se apresenta aí pro pessoal. Quem é você? Olá, pessoal. Meu nome é Fabilane, tenho 42 anos. Há 15 anos eu trabalho com adesivo artesanal para unhas. E eu comecei com uma bicicleta, na verdade eu e meu esposo, nós começamos a pé na feira, e depois meu esposo com uma bicicletinha, e hoje, através do nosso negócio, da nossa arte, conquistamos
várias Muita. coisas para a glória de Deus. Fruto de foco e de confiar no seu próprio talento, né? Amiga, conta pra gente como foi que você começou a trabalhar com os adesivos artesanais. Na verdade, assim, eu tinha um salão de beleza e comecei pegando experiência com algumas manicures que trabalhavam para mim. E eu tive que fechar o meu salão depois que eu casei, engravidei, fechei o salão. E nesse período, depois que o bebê nasceu, ele estava com 6 meses, eu decidi voltar a fazer dinheiro. E no salão da minha colega, né, de uma amiga minha, ela já era cabeleireira, o salão era um salão pequeno e só tinha vaga para manicure. E como eu já tinha experiência através do meu salão, eu decidi a fazer unha, né, porque eu já tinha uma pequena experiência no salão, né, que eu tinha com as manicures que trabalhavam comigo. E eu decidi fazer as unhas. A minha primeira experiência, a minha primeira contato com os adesivos foi comprando para colocar nas minhas clientes. Apaixonei, foi paixão à primeira vista, na arte, nos desenhos, assim que eu vi na caixinha de leite. Eu apaixonei e decidi. Falei assim, eu vou tentar fazer, né? E comecei a fazer e levar pro salão sem falar que era eu, né, que fazia, por insegurança, por medo de falar que era eu. E aí eu levava e as clientes começaram a gostar. E elas achando que era eu que eu comprava e colocava nas unhas dela e vi que o negócio tinha potência, né? Era potencial para vender. E aí, assim que eu comecei. Tá vendo, gente? Vocês viram? Decora essa parte que ela falou, que ela viu sucesso nos adesivos, porém, na hora de levar para vender, né? Não queria que as clientes... Era insegura, muito insegura. Entendeu, gente? Se você é insegura, se vocês souberem aonde ela tá hoje, entendeu? A gente tem que ir com medo mesmo. Isso. Mesmo insegura, às vezes a gente tem insegurança, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem vergonha, às vezes tem muitas coisas, principalmente o medo, né? O medo, ele nos paralisa e se eu tivesse deixado o medo me dominar, a insegurança me dominar, talvez eu estaria fazendo unha até hoje, estaria no mesmo lugar. Entendeu, gente? Amiga, o empreendedorismo, então, ele mudou, impactou sua vida e sua rotina, certo? Isso Conta mesmo. pra gente, de que forma? Eu acho que essa foi assim a melhor decisão da minha vida, por mais que eu estava insegura, porque quando a gente inicia, tudo é inseguro, tudo é incerto. É verdade. Quando a gente começa em qualquer área, em qualquer ramo tudo que a gente começa pequeno, tudo é inseguro. E quando eu comecei, como eu falei, né, eu tinha meus medos, mas foi a melhor decisão, porque hoje eu consigo, quando eu comecei, meu filho tinha 6 meses, hoje ele vai fazer 15 anos, ele já vai fazer 15 anos eu nesse mercado, nesse ramo, e eu acompanhei todas as fases dos meus filhos. Eu tenho um menino de 15 anos, tenho gêmeos de 12 e acompanhei eles em todas as fases, levar pra escola, acompanhar eles nos cursos que eles desejam, futebol, organizar a minha casa, meu tempo, meus horários, ir no médico na hora que eu quiser, sabe, eu faço a minha rotina do jeito que ele me dá liberdade de tempo, liberdade de estar com a minha família e acompanhar, sabe, a fase de cada um dos meus filhos. Gente, olha que maravilha ouvir isso, hein? Quem não quer? Fala pra mim. Amiga, fala pra nós aqui, qual foi o maior desafio que tu teve nessa caminhada? Então, o maior desafio, acho que de qualquer empreendedor como eu, é os momentos ruins nas vendas, porque tem as fases ruins, e quem faz dinheiro é isso, tem suas fases boas e as fases altas e baixas, então você tem que aprender a lidar com os momentos ruins. Então, assim, e uma das piores fases que a gente passou foi na época da pandemia, que as vendas realmente caíram um pouco para todos, e não foi só para mim. Então, assim, eu acho que esse foi o maior desafio que a gente teve, foi esse. Então, assim, deu uma balançada. Mas assim, aquela balançada de desanimar, de sair do empreendedorismo? Não. Desanimar a ponto de desistir? Não, a insegurança, né, vem quando a fase ruim está, né, a fase baixa nas vendas ou do empreendimento está ruim, vem, mas desistir nunca foi minha opção, sabe, porque faz parte, então assim, vale a pena insistir, vale a pena. Ok. Amiga, que conselho você daria para mulheres e homens que querem começar uma nova rotina no empreendedorismo? Assim, é um conselho que eu sempre dou, né, para várias pessoas que querem começar, né? Começa com o que tem, começa pequeno, começa do zero, começa com o que você tem, simplesmente começa. A melhor ela vem com o tempo, você só tem que começar. A perfeição é com o tempo.
Perfeito. Amiga, você disse que vendia no início no salão, isso aí nós entendemos. Eu sei da sua vida, mas eles não sabem. Conta pra eles como é que foi a rotina escalada. A escala do seu negócio. Isso. Na verdade, quando a gente começou na feira, né? Eu mais meu esposo, ele chegava do serviço e aí eu vou contar um pouquinho assim, já vou pro salão. Na verdade, a gente começou na feira. Teve um dia que eu, mas meu esposo trabalhava fora. E vocês sabem que quem é CLT e trabalha fora, ele ganha sempre no quinto dia útil ali. Só tem no início do mês, você recebe o dinheiro, paga o que tem de pagar, faz as compras, acabou o dinheiro. E ou você espera o outro mês para receber, né? Ou você tem que se virar para o dinheiro entrar de outra forma. Que é o que que a Denise sempre fala, que é a renda extra. E aí, como eu já estava trabalhando nesse salão, e nesse dia meu esposo, era final do mês, a gente tinha acabado as misturas, né, da casa. Eu lembro que não tinha arroz e não tinha óleo. E aí ele chegou do serviço e eu tinha feito uns adesivos. E aí a gente não tinha como, né, fazer dinheiro. A única coisa que tinha para começar era os adesivos. A gente decidiu ir no salão. Fomos no salão, já recebemos primeiro não. Isso aí já é uma coisa que você que está iniciando dá uma desanimada. O não já faz parte de qualquer empreendedor. Então a gente já recebeu um primeiro não ali. Decidimos ir para a feira. Primeira banca, vendemos praticamente todos os adesivos. Ali já nos deu um boom. Já voltamos, passamos pro mercado, compramos o que estava faltando para casa e depois, desde então, aí a gente começou ir para a feira. Toda vez que meu esposo chegava, ia para a feira e nos nossos adesivos tinha o nosso número. E ali as manicures foi conhecendo o nosso trabalho. A gente começou a entregar em salões. Aí meu esposo começou com a bicicleta, para cima e para baixo, entregando. Toda vez que ele chegava de serviço, saía, fazia as entregas. E aí quando a gente viu que o negócio realmente tinha potencial, que estava tendo demanda de pedido, meu esposo acabou o serviço dele, ele pegou o seguro dele. Aí eu falei assim, agora você não vai voltar mais pro serviço. Agora vamos... Nós dois decidiu que ele não ia voltar. E ele falou assim, agora eu vou fazer cliente. Nós vamos fazer cliente. E começamos. Aí ele começou a ir pros salões e fazer cliente. E desde então a gente acreditou no negócio. A gente simplesmente acreditou. Ele não precisou mais voltar, né? Vai fazer 15 anos, graças a Deus. E aí a gente foi escalando. Começamos nos salões. Depois nas feiras, depois foi aparecendo revendedores que compravam em grande escala, a gente só fazia e entregava então a gente não sabe, hoje a gente trabalha com atacado, trabalha só com lojas. Ah, sim, muito importante falar isso também, né? Porque tem vários modelos de trabalho, né? Isso, nesse ramo nosso dos adesivos tem vários nichos, na verdade. Tem o varejo e o atacado, né, que você pode estar trabalhando. Nós trabalhamos com varejo, mas é mínimo, sabe, os clientes que a gente tem no varejo. O nosso foco mesmo, o nosso forte é atacado, que são loja, farmácia, supermercado, loja de cosmético. E hoje, assim, escalou. As coisas foram acontecendo. A gente simplesmente começou, não sabia como que ia dar. A gente só queria vender e fazer dinheiro. Eles foram, gente. A gente simplesmente foi e as coisas foram acontecendo. E hoje a gente abastece Goiânia, Aparecida, envia para algumas farmácias do interior também. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede grande, graças a Deus, de farmácias e supermercado, que a gente só faz e entrega. Então hoje a gente não precisa mais sair. Já tem um bom tempo, graças a Deus, que a gente não sai mais para vender. A gente só produz e entrega. Produz e entrega. E foi assim. Meu Deus, socorro. Ninguém viu. Oi, socorro. Senhor amado, socorro, Fabi. Pronto, acho que vai ficar até melhor. Vamos continuar o assunto. E aí, gente, então assim, e o não a gente faz parte, igual eu falei, do empreendedorismo. Meu esposo, quantas vezes ele foi para as feiras? Teve uma vez que ele saiu, eu lembro que eu tava com aquela cabeça de fazer prova para concurso. Nesse dia eu tinha agendado uma prova e eu não tinha dinheiro para ir para fazer essa prova. Eu não tinha dinheiro para nem colocar combustível e nem pagar de passe, nada. Que na época, nessa época ele tinha comprado moto, mas a gente não tinha nem
dinheiro pra colocar gasolina. E aí ele saiu pra fazer entrega não, pra vender, isso foi bem no início. Ele saiu pra vender, quando ele voltou, eu tava naquela expectativa que ele ia trazer dinheiro, né, pra me levar pra fazer essa prova, e ele chegou com R$1, vendeu uma cartela. Na época ainda ele deu um desconto pra cliente. Na verdade, a gente vendia, quando a gente iniciou, a gente vendia por R$2 e ele fez uma promoção e ainda deu R$1. Chegou em casa com R$1, desanimado, triste. E em vários momentos, né, teve esses desafios, né, foi vários desafios. Mas qualquer empreendedor vai passa por grandes desafios, mas cada desafio, cada que vem é para fazer a gente crescer. Então, cada desafio que a gente passou, a gente cresceu, a gente foi aprendendo. E graças a Deus hoje a gente está onde a gente estamos, né? Porque Deus abriu as portas, com certeza, em primeiro lugar, mas porque a gente teve atitude e a gente não desistiu, persistiu. Então, assim, é uma coisa que eu falo. Não desiste, não, né, dos sonhos de vocês. Persiste, vai com raça mesmo com medo, porque eu sei que no início, né, tem medo, tem essa insegurança, como eu falei, mas vai com eles mesmo, porque você faz sua parte e Deus faz a dele, com certeza. Gente, eu costumo pensar o seguinte, eu sou dos ditados, mas é um ditado muito poderoso, forte, quer ver? Você dá o primeiro passo, independente de ter chão ou não, você dá o passo e Deus coloca o chão. Porque você tem que fazer o possível, o que está na sua mão. O negócio não é pensar, é fazer. Se você já planejou, já quer, traça, sonha em ter aquele negócio, o negócio é você agir. Você faz a sua parte que Deus faz a dele. Dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. Você concorda? Não, super concordo. Aquele que planeja muito, raramente sai do lugar. É verdade. Quem realmente colhe é aquele que planta. É verdade. Então, se você só planeja, quer fazer com perfeição, infelizmente, é muito difícil você sair do lugar. É o que eu mais vejo, muita gente planejando e não sai do lugar porque quer fazer as coisas perfeitas. E você tem que começar com o que tem, não tem perfeição. As coisas vai aperfeiçoando no meio do caminho. Deus vai abrindo as portas e aí Deus vai te dando estratégia, vai te dando sabedoria, você vai ampliando a visão e as coisas vão acontecendo. Só tem que começar. É isso aí. Você mora em que? 10º o quê? 12º. 12º andar. Quando a gente começou com a nossa bicicletinha, onde infelizmente as pessoas mais próximas não acreditou, né, na gente, porque quando a gente inicia um projeto, normalmente as pessoas mais próximas são as primeiras a jogar pedra e não acreditar no seu negócio. E na época era um negócio novo, tanto que hoje, até hoje na verdade, é aquela visão, adesivo? Você vende adesivo? Na verdade, o artesanato, infelizmente, tem aquela questão de preconceito. Minorizado. Isso. E no início as pessoas não acreditavam e principalmente eu não me preocupava com as pessoas que não me conheciam, mas as pessoas que realmente me conheciam, sabiam e não acreditou. E as pessoas só vieram acreditar depois que viram realmente o negócio acontecer. E aí hoje, né, as pessoas que antes criticavam são as pessoas que hoje... eu sempre torci por você. É desse jeito. E na verdade, se eu tivesse, né, não acreditado no meu negócio, né, hoje eu tava parada, porque se eu tivesse acreditado no que as pessoas tinham falado pra mim, eu tivesse pegado aquilo pra mim, que esse negócio não é pra você, que você tem que trabalhar fora, se eu tivesse pegado o que eles lançou e acreditado, você pode ter certeza que provavelmente hoje eu estaria no mesmo lugar. E até mesmo eu, né, uma coisa que muitas pessoas criticam, porque eu fiz faculdade, eu sou formada. E eu sou formada em administração de empresas, estudei 4 anos e as pessoas criticam, mas você não fez faculdade? Fiz, eu hoje administro o meu próprio negócio, mesmo que as pessoas não dão valor, mas eu acredito no meu negócio, acreditei e hoje, né, posso falar que eu tive sucesso no meu negócio, 15 anos no mesmo mercado pra mim e ter esse privilégio de estar perto dos meus filhos e de estar trabalhando em família, que eu e meu esposo juntos já há muitos anos, isso aí pra mim já é sucesso. É verdade. Gente, nós estamos aqui no cantinho do prédio e os filhos dela tá tudo ali, ó, brincando na piscina. A minha tá aqui, como vocês viram, né, pra lá e pra cá.
Então, assim, imagina, enquanto isso são 3 e pouco da tarde, né, Fablane? Tem mães que estão com filhos na babá, pagando caro, às vezes não sabe como o filho tá, entende? Porque tem, não vou dizer mal de babá, mas tem pessoas que não têm aquele prazer de trabalhar pro filho da gente como a gente tem, todo mundo sabe disso, né? Eu cuidar da minha filha é diferente de outro cuidar, né? A pessoa cuida com carinho, mas vai mais pelo dinheiro, se fosse sem pagar não iria, né? A gente não, cuida com prazer, entende, gente? Então aqui eu quero já agradecer minha amiga, vou deixar um pedacinho aí dos adesivos dela, já mostrei o local de onde ela tá morando, vocês viram que lindo, gente, aqui fora? Agora nós vamos subir, eu vou... Agradecer pela atenção de vocês. E qual é a sua finalização para eles, amiga? Acredita em vocês. Começa com o que vocês têm. Começa com o que vocês têm. Só começa. E a perfeição vai chegar. Tchau, gente. Até o próximo. Esse é o nosso canal Falando no Real, Denise e Fabilaine.